Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária dessa noite com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título de hoje é Modo de Fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemos uma ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se, da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém. Passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vitém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Ergue-se Lázaro do sepulcro a caminho para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conversando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os olhos e elevar os nossos pensamentos a Jesus. Mestre amado Jesus, rogamos a Tua presença e a presença dos bondosos irmãos espirituais para nos inspirar nesse momento. Rogamos, Senhor, crescente iluminação a esses irmãos, acolhedores dessa casa canteiro de fraternidade. Inspiração ao irmão palestrante, assistência aos irmãos que se encontram em estado de necessidade. Quanto a nós, torna-nos receptivos, Senhor, aos Teus ensinamentos. Que assim seja. Passo a palavra agora à irmã expositora Bruna Dantas. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária desta terça-feira. Hoje faremos reflexões sobre o capítulo 23 do livro Confia e Segue, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título do capítulo é Uso e Abuso. É um tema bastante interessante, porque ele consegue estar presente dentro de vários contextos existenciais de nós, espíritos imortais, não importa a era ao qual nós estejamos inseridos. Foi muito falado pelos filósofos da antiguidade e é muito trazido pela literatura espírita. Quando a gente fala de uso e abuso, é bem interessante a gente entender, essa temática como se a gente estivesse com uma linha na mão, em que nos extremos encontra-se a falta, o excesso e no meio, no centro, o equilíbrio. É uma tarefa bastante desafiadora o encontro do equilíbrio. Nós, enquanto seres imortais, estagiamos em um planeta de matéria densa e grosseira, interagimos, temos necessidade de interagir com os elementos materiais desse planeta, a fim de desenvolver as nossas faculdades psíquicas que nos direciona ao caminho da plenitude. Esses elementos materiais que nós temos necessidade de interagir são vários. Nós temos os recursos da natureza, nós temos o corpo físico, esse templo, esse local, esse envoltório, se a gente pode falar, que serve de morada para nós espíritos, morada provisória, né?
Temos os bens materiais, que é meta de muitos de nós, a aquisição desses bens. Então, nós precisamos interagir. Só que essa interação, ela está condicionada, né, a sofrer esses arrastamentos, esses tentames do mundo da matéria. E o homem ele precisa estagiar dentro de um planeta imperfeito. O Livro dos Espíritos, capítulo 2, Kardec e os Espíritos nos traz isso. O homem precisa realmente de estar condicionado a esses arrastamentos, a esses tentames, a fim de ele poder encontrar o necessário para si, estimulando a razão, essa maravilhosa conquista que nós tivemos enquanto princípio inteligente. O grande problema é que nós não conseguimos encontrar a nossa necessidade. Sempre estagiamos nos excessos. Excesso de guardar dinheiro e até a falta de guardar dinheiro, né? Eu guardo de mais ou guardo de menos. Ou eu compro demais ou compro de menos. Ou falo demais ou falo de menos. Ou arrumo demais ou arrumo de menos, né? Como demais ou como de menos. Trabalho demais, trabalho de menos. Sempre ficamos transitando nesses polos e temos essa dificuldade de encontrar essa dosagem certa dentro dos nossos processos existenciais. Temos dificuldade de resistir às tentações. E a consequência é justamente o estabelecimento do vício, do exagero. Nós navegamos no oceano do exagero, nos excedemos. Dentro da conjuntura dos excessos, a gente vai encontrar a busca pelo prazer. O prazer, o embevecimento dos sentidos sensoriais. A gente estagia na matéria e temos uma dificuldade muito grande de nos separar nesse processo. Eu, espírito, dentro de um corpo físico que tem necessidades, mas que não vão preencher, por exemplo, meu vazio existencial, se eu tiver, não vai me preencher enquanto espírito imortal. Essa confusão que fica na nossa mente nos faz dar atenção, exagerar em determinadas coisas. E na busca desse prazer, são necessidades ilusórias que a matéria nos possibilita. Nós caímos nessa tentação justamente pela deficiência da força moral para resistir a esses tentames. Esse prazer imoderado, querer desfrutar esse embevecimento, ele faz massagens egóicas em nós, que alimenta o gerenciamento do inconsciente. Na nossa condição de maturidade, infelizmente, o inconsciente ainda gerencia as nossas paisagens mentais. E o inconsciente, o movimento dele é justamente impulsos, reações instintivas, predisposições instintivas, que foi útil para nós em muitos momentos, enquanto nós, princípio inteligente, estávamos estagiando nos reinos inferiores. Mas, devido a essa condição de maturidade, o inconsciente manda os impulsos. Não, eu quero saciar a minha vontade. Sempre nós queremos que a nossa vontade ela seja atingida. Né? Eu quero. Esse excesso, né? Esse direcionamento dessa polaridade da linha que a gente conversou é justamente a minha vontade refletida e moderada. Eu não consigo adestrar a minha vontade. Tem que ser tudo do meu jeito, na hora que eu quero, porque é delicioso, porque é bom, porque é maravilhoso. Eu tô sempre... Percebe como é a busca por uma sensação, né? É como se essa sensação ela pudesse trazer uma plenitude. Isso quer dizer que nós, quando estamos na vivência dos excessos, a gente está permitindo que a nossa natureza animal ela predomine sobre a nossa natureza espiritual. É a nossa essência. É nós, como somos integralmente.
Esse predomínio dessa natureza animal, ela traz em nós vários tipos de desequilíbrio. Primeiro que para conseguir que a nossa vontade impere sempre, a gente se endivida, né? Porque a gente muitas vezes quer ter coisas para mostrar para as pessoas que a gente tem, para se sentir poderoso, para se sentir incluso no meio social, para mostrar que a gente é importante, que a gente também pode ter, para alimentar a vaidade. A gente cria relações de antipatia com outras pessoas porque a gente está ali discutindo no grupo social para querer que o nosso ponto de vista seja atendido o tempo todo, que no fundo é uma vontade que não é adestrada. E quer que a gente fique ali imperando, tendo a palavra final, a decisão final. São tantos quereres que a gente tem e a gente muitas vezes não se importa com os quereres das outras pessoas, né? Porque a gente só se considera nos processos. É o egocentrismo, é a massagem do ego, é o excesso de querer mostrar-se, de querer aparecer o tempo todo, né? Então, ocorre um desequilíbrio, ocorre uma desconversação entre a mente e o corpo e espírito. Toda vez que a gente estagia nesse extremo, nessa polaridade dos excessos, eu desagrego primeiro a minha mente e depois o meu corpo. Então essa relação fica desarmônica e é aí que vem as doenças. Muitas doenças nós adquirimos por maus tratos ao nosso corpo. Eu não ligo pro meu corpo. E aí a gente come demais. Aí cria-se muitos processos, aí vem um colesterol alto, a falta de vigilância na alimentação, mas eu quero, mas eu gosto. Esse processo de administrar as vontades é bastante complicado, porque nós, né, somos um somatório de hábitos e viciações de vidas anteriores. Então, existe esse intricamento de coisas que nós temos que administrar. E o que exatamente promove o excesso? As vontades irrefletidas e imoderadas que conversamos. A ausência de autocontrole faculta esse processo desses quereres desgovernados. Essa falta de disciplina, de direcionamento da vontade. E ela sempre, na grande maioria das vezes, acaba atendendo aos impositivos do inconsciente. E qual é a proposta? É justamente o encontro dessa necessidade. Como é que eu vou encontrar o que eu preciso? Esse relativismo de necessidade de pessoa para pessoa, ela precisa, mas eu não preciso, ele precisa, eu não preciso. Quando eu penso nisso, eu me lembro muito de uma frase de um grande filósofo da Grécia Antiga chamado Protágoras, que ele falava: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, a grande régua que nós utilizamos para medir, mensurar, é a nossa perspectiva existencial. Isso mesmo. O homem é a medida, ele quis dizer. O homem é a régua. Ou seja, o que ele tem, né? Todas as contribuições, as perspectivas, as visões que ele tem da vida, dos fenômenos, ele que vai direcionar essa visão, esse arcabouço, esse conjunto de coisas, é que vai ser a sua régua. É como ele vai mensurar o mundo e principalmente vai mensurar o que ele precisa para ele. Justamente é esse arcabouço do que nós somos, né? A ampliação da consciência, ela é maravilhosa dentro desse processo, porque quanto maior a minha consciência de imortalidade, a minha consciência de espírito, melhor vai ser a régua que eu vou medir as coisas. Eu vou ter mais consciência das coisas como elas são, não como eu acho que elas são, não sobre os olhos ilusórios, inexistentes, né? Podemos dizer assim, do mundo da matéria. E aí a gente entra numa concepção
filosófica muito interessante, que é uma concepção de Aristóteles, ele chamava a ética do meio termo, que a gente tinha mencionado logo no início. É o encontro desse equilíbrio, nem o mais e nem o menos. Eu preciso me dosar. E esse equilíbrio a gente encontra mediante dois processos. A destruição, a dizimação de hábitos deletérios e a construção de hábitos saudáveis. O hábito, essa quantidade de vezes que nós fazemos as coisas, eles se consolidam e nós acabamos exercendo eles com automatismos. A verdade é que o nosso cérebro ele é condicionado às coisas que a gente faz. A neurociência nos traz, em seus estudos, que o cérebro ele tem uma capacidade de se moldar, de se adequar a nível estrutural às nossas necessidades, às mudanças externas a qual ele é condicionado. Tudo que a gente aprende e que a gente vai exercendo é marcado pela existência de um caminho neural no nosso cérebro. Coisa ruim, coisas boas. E aí é que está o X da questão. Quando muitas vezes nós nos sentimos mais fortalecidos naquele hábito ruim, são os caminhos neurais que existem no nosso cérebro para fazer aquilo. Aí é que está o desafiador. É lutar contra isso. E como é que se luta contra um hábito ruim? Existem vários hábitos ruins. O hábito de se sabotar, o hábito de mal pensar, o hábito de julgar os outros, o hábito de querer falar sempre o tempo todo e não ouvir as pessoas, o hábito de ficar recordando desgraças, recordando infelicidades, que não possibilita a alegria de viver, o hábito de comer sempre mais, repetir o segundo, o terceiro prato mesmo sem fome. Vários hábitos ruins que a gente tem de falar mal dos outros, de ficar notando que fulano tá se vestindo desse jeito ou não tá desse jeito. E muitos outros hábitos ruins que a gente tem. E aí, resistindo a esses automatismos, porque como é hábito ruim, a gente já fez repetidas vezes, várias vezes, e no nosso cérebro tem um caminho neural para isso, a gente tem que resistir, encontrar estratégias de poder desenvolver a nossa força moral. E a gente pode desenvolver a nossa força moral de várias formas. Orando, por exemplo, meditando. O exercício da caridade permite um desenvolvimento da força moral. Você consegue resistir a esses hábitos, a essas injunções negativas. E a criação dos hábitos salutares, esses dois movimentos de dizimar os hábitos ruins e construir os bons, vai direcionar um processo maravilhoso, que é a educação do ato de querer, né? Essa educação do ato de querer é muito interessante, porque ela começa desde a infância. É na infância e os modelamentos que devem ser feitos nela que o indivíduo ele vai passando a desenvolver determinados tipos de hábitos, ou não ter determinados tipos de hábitos. As duas coisas. Então, nós temos sempre que fazer esse movimento de construir os bons. A gente já conversou agora de destruir os ruins, resistindo a isso e concomitante, elaborando os hábitos salutares, principalmente hábitos de falar coisas boas, hábitos de elogiar, de agradecer, de cuidar de si própria, de se olhar no espelho, se vendo portador de beleza, de recursos, de potencialidades. O hábito de ler, o hábito de estudar, o hábito de pensar mais antes de fazer as coisas. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, a partir do momento que a gente sai de mecanismos conflitivos, comodistas, da preguiça mental, porque a preguiça mental é uma grande, destruidora dos nossos impulsos sadios. Não, eu vou lá e vou fazer. O querer tá ali querendo se manifestar
E a preguiça mental vem ali criar uma armadilha terrível, né? Engraçado que essa questão de construir hábitos bons, destruir hábitos ruins, requer que a gente tente várias vezes, porque não é fácil sair de um hábito ruim, principalmente de viciações. E falando até de viciações mais graves, que a gente sabe que existe, já com drogas, já com sexo, com bebida, os tipos de viciações piores existem de várias naturezas, vários tipos de viciação. A viciação também de estar ali na tecnologia o tempo todo, a ponto de ficar enseguecido, ficar com um estado de alheamento da realidade. Isso também é uma viciação, né? Malbaratar o tempo é uma viciação horrorosa também. Ficar na ociosidade, acostumou-se a ficar assim, a ficar cedendo à inércia. E nós temos que estar bem entendidos que esse processo de tentar repetidas vezes, ele é substancial para a gente conseguir mudar, reprogramar a nossa mente. Para sair dos excessos, das faltas e encontrar o equilíbrio. Né? Não existe excelência sem tentar acertar e voltar de novo. A gente tem que ter paciência com esse processo. Né? Se não existe tentativas, o embrião da vontade não vai encontrar campo para poder expressar-se. Eu preciso tentar e depois tentar novamente, não estou conseguindo agora, mas eu preciso tentar. Eu preciso me movimentar, eu preciso mobilizar a minha vontade para poder sair dessas construções negativas, deletérias, que eu estagiei possivelmente durante muito tempo, né? O próprio exercício de pensar, a arte de pensar, é um hábito maravilhoso que pouco fazemos. Joana nos traz em sua série psicológica que muito pouco pensamos. Nós temos também um hábito muito ruim que leva também aos excessos de fazer antes de pensar. Não existe esse diálogo de primeiro pensar e depois fazer. E tem gente também que pensa tanto que nem faz. Também é a falta do meio termo. Essa arte de pensar ela é delicada, porque eu preciso pensar sempre, mas eu preciso me preocupar também com a qualidade do que eu penso. É do pensamento que parte tudo. O pensamento é a matriz da vida, é a expressão da evolução. É a nossa marca existencial. Porque a própria vontade, esse segundo atributo, ela se mobiliza com o poder do pensamento. O pensamento é que vai direcionar. Ele é tão poderoso que ele altera, né, a qualidade do fluido cósmico universal que me rodeia, cria minha própria psicosfera, né? Pode criar na minha própria psicosfera miasmas, formas, pensamentos, várias coisas, porque o fluido é o veículo do pensamento. Então, quando o pensamento ele sai, ele entra no fluido, ele está modificando as qualidades do fluido. Então, é justamente nele que a gente tem que demandar atenção e criar o hábito, o exercício de bem pensar. Pensar coisas boas, construtivas. Ah, mas não é fácil ficar pensando coisas boas o tempo todo. Como é que eu vou fazer isso? A gente já vem também já de um hábito de vidas pregressas, o hábito de mal pensar, condicionando a nossa mente a pensar sempre coisas, em sua maioria, que não são boas. Pensamentos de inaceitação, de intolerância, de autossabotagem, de orgulho, de vaidade. Mas eu preciso fazer isso. Porque a partir do momento que eu exercito o meu pensamento, o meu ato de pensar, que eu desenvolvo essa sabedoria, eu estou criando condições e possibilidades da razão que já existe em mim, essa conquista evolutiva maravilhosa, ela possa se ampliar e possibilitar que eu passe a discernir melhor as coisas. Eu entender melhor as coisas, eu separar melhor as coisas. Olha só como as coisas se comunicam. Né? Então, a razão, ela vem para orientar os atos e para possibilitar o desenvolvimento das virtudes. Então, eu preciso exatamente
tá aprendendo a pensar melhor, me recolher, usufruir do silêncio. Porque para o pensamento ele ser educado, muitas vezes nós precisamos sair de determinados ambientes que nós estamos. O estado de se recolher, de silenciar, ele é substancial para a criatura conseguir harmonizar as suas ondas mentais. Ouvir boas músicas, músicas de frequência elevada, que aquela onda sonora ela vai invadir. O meu perispírito tem receptáculos perispirituais. E aquelas ondas sonoras elas vão entrar em mim e vai me levar ou ao êxtase ou à desgraça. Pode com certeza me levar à ruína. Eu já estou ali mergulhada em um determinado tipo de padrão de pensamento e ouvir uma música ruim vai sim intensificar o meu estado, não sou eu que falo. Isso eu estou só reproduzindo o que está no livro Espiritismo na Arte, Leon Denis. Então, essa arte de bem pensar, ela requer uma mudança de hábito. É engraçado que eu preciso aprender a pensar para mudar de hábito. E mudar de hábito me ajuda também a bem pensar. Então, tudo parte do pensamento. Eu falei de ouvir músicas. Tem a própria meditação como um grande recurso que pode ser utilizado para harmonizar nossas ondas cerebrais. O encontro comigo mesmo, com a minha essência, dialogar com Deus que habita em mim, é substancial no processo de encontrar o que eu necessito. Como proposta de intervenção ao tema, eu trago para vocês o próprio yoga, que muitos de vocês devem conhecer, e que é uma filosofia de bem viver, que não pode ser exercida por pessoas, não importa a idade, não importa o gênero, e não importa a religião. Porque é um conjunto de práticas meditativas. A própria Joana fala sobre a meditação, sobre a respiração, que são práticas do yoga. Pode ser utilizado. É um verdadeiro estimulador da interiorização. Vira e mexe, a gente sempre fala da interiorização porque ela é substancial dentro de qualquer processo de autocura. E principalmente a interiorização, ela vem como um recurso maravilhoso do encontro do que eu realmente preciso. Eu enxergo as minhas necessidades reais, as minhas necessidades emocionais. E aí eu descubro, quando eu enxergo as minhas necessidades emocionais, eu chego a conclusões de que as pessoas, elas não cabe a elas atender as minhas necessidades emocionais. Eu preciso, organizar o meu painel mental. Para não estar exigindo dos outros algo que cabe a mim organizar. Ou com alto amor, eu conseguir também organizar algumas coisas. E a gente passa a exigir menos dos outros quando a gente passa a se entender melhor. E a gente percebe que o outro também é portador de suas buscas, do seu modo, do seu jeito, né? Então, o yoga, como falei para vocês, essa filosofia de bem viver permite, é um estímulo à interiorização. Traz todo um contexto de respiração com os asanas, as posturas corporais, a meditação que já tinha mencionado para vocês. Um recurso valiosíssimo, maravilhoso. A partir do momento que a gente se interioriza, a gente vai descobrindo com clareza o que a gente precisa consertar, o que a gente precisa mudar. A gente descobre que muitas das corridas que nós fizemos para conquistar determinados tipos de coisas foram desnecessárias em muitos casos, que foram para atender a um movimento do inconsciente. Encontrando as minhas necessidades de espírito, eu passo a valorizar as oportunidades de crescimento que Deus colocou na nossa frente. Como a própria convivência social, que não é algo que é ruim, nós precisamos nos interrelacionar, porque a própria conquista do equilíbrio e dessa maturidade psicológica, ela precisa da convivência.
Eu preciso me relacionar com os outros. O ato de relacionar vai me possibilitar encontrar as coisas ruins em mim, nos próprios discursos que eu estou ali travando com as pessoas, desenvolvendo, eu vou me descobrindo. Então, a própria convivência social, o próprio tecido social, ele vai me ajudar no entendimento de quem sou e ver como estou me excedendo. Todo excesso ele traz um prejuízo. E muitas vezes a gente vê no tecido social o prejuízo, como a gente tumultua com os nossos excessos, também o tecido social, a gente principalmente. O tecido social, sem dúvida. Né? Então, essa valorização das coisas que a gente consegue encontrar quando a gente se interioriza, faz com que a gente veja a vida a partir de uma outra perspectiva. E aí você passa a entender suas necessidades reais, que a gente foi discutindo sobre necessidades durante o tempo todo. Aí você entende necessidade da convivência, uma necessidade minha, enquanto espírito, para encontrar o equilíbrio, que é um desafio existencial. A necessidade de exercitar a caridade. Então, é uma opção, é uma necessidade nossa. E ela tem que ser feita da forma mais natural possível. Livre de interesses mesquinhos, de recompensas, de necessidade de querer ser visto. Necessidade de querer ser visto, já é a necessidade, né, da massagem egóica, ele quer que isso aconteça. Então, a necessidade da caridade, que muitas vezes a gente não identifica, porque a gente está lá na polaridade dos excessos, lá acreditando que as coisas materiais é que nos complementa, a gente fica trabalhando desenfreadamente, que no fundo, a gente quer ter um conforto, achando que aquele conforto é que vai trazer um bem-estar existencial. É uma ideia que a gente tem. Antiga. Possivelmente cultivamos no passado, e a gente traz isso. Então, eu acredito que aquele conforto ele vai me proporcionar um estado de felicidade, vai me conduzir à alegria de viver. E a caridade exercida de uma forma natural. É uma lei, a lei do amor. E viver a lei do amor é possibilitar a execução dessa lei divina. E eu, quando espírito, eu preciso mergulhar na essência do amor. Eu preciso respirar o amor. E é isso que nós precisamos. No final das contas, todas as outras virtudes convergem para o amor. Então, o exercício da caridade é uma necessidade. A necessidade da convivência que a gente conversou. A necessidade da gente cuidar bem do nosso corpo físico, da gente respeitar o nosso corpo. Nada em demasia para tornar-se narcisismo. Mas tudo de uma forma moderada. Ó a moderação e a temperança que conversamos desde o início. É um ato de respeito a mim mesmo. Aquilo me foi emprestado, o corpo está me sendo emprestado pela providência divina. Está me auxiliando no processo existencial, eu preciso dele. Eu vou cuidar. Como? Várias formas. Criando o hábito de alimentá-lo bem. Da melhor forma que vocês conseguirem. Que a gente conseguir. Bebendo água, se exercitando. Procurando sempre, à medida do possível, fazer visitas ao médico. Fazer nossos processos de asepsia. Isso é respeito ao corpo. Comer aquilo que ele precisa. Ah, mas não é fácil encontrar o que eu tô precisando. Meu estômago parece que é. Aí algumas pessoas vão falar, meu estômago parece que tá elastecido, que recebe tanta comida. Você adaptou o seu órgão a receber tanta comida? O ato de silenciar e sentir o que o seu órgão quer. Nossa, isso é tão fantástico. Né? À medida que a gente vai se desprendendo da matéria, a gente vai conseguindo dialogar com os nossos órgãos. Por que não? Sim. Sabendo o que eles precisam. Será que a gente está agredindo ele? A gente agride o nosso corpo com as nossas emoções desarrumadas. Né? O nosso organismo recebe as descargas dessa má gerência emocional que a gente tem
e que muitas vezes a gente se recusa a organizar, deixar pra lá, depois eu resolvo. Outra hora eu vejo, não quero nem me lembrar que eu tenho esse problema. Não quero nem me lembrar que eu não consigo fazer isso, que eu tenho raiva de não sei o quê. Não, nem tenho raiva, não tenho rancor nenhum. Aí fica escamoteando, né? Fica dando essas curvas e não analisa a si próprio. Aí tem todo aquele processo de desordem emocional, desequilíbrio psíquico, não cuida, aí desorganiza o corpo. Nessa desorganização do corpo, né, você tá ali também comendo demais, ou fazendo tudo demais, mergulhando no excesso, porque você tem um excesso, principalmente quando você está desequilibrado. Você tem a vivência dos excessos, principalmente. Então, essa vigilância, essa consciência de espírito, de eu ver que eu preciso me organizar, que eu, pelo fato de eu existir e ser imperfeito, estar aqui nesse mundo, implica de que eu tenho determinados tipos de conflitos e necessidades que eu preciso resolver. Uns mais graves, outros mais administráveis. Eu preciso me encarar como uma pessoa que necessita. Deixar o orgulho de lado, a sombra do orgulho de lado, e me esforçar para poder me ver como ser que tem as minhas limitações. Mas não é para enxergar as minhas limitações e entrar em processo de autossabotagem. Não querendo também realizar nada, me colocar à disposição para fazer nada, porque eu tenho muitas limitações. A gente tem que se enxergar com limitações, mas com potencial para poder desenvolver virtudes e hábitos construtivos para a gente se elevar. Isso é você ter consciência de espírito. Isso é você se encarar como você é. Então, essa necessidade, eu tenho necessidade de me arrumar internamente. Eu não posso brincar com isso, isso é uma coisa séria. Então, eu preciso também me abrir para psicoterapias, para me arrumar, como eu falei aqui, para me organizar, cuidar daquela inibição, daquela timidez que muitas vezes não está possibilitando que eu cresça e eu nem percebo, acho que é normal. Tudo isso, a partir do momento que a gente vai criando mais maturidade para se enxergar, a gente vai deixando de estar estagiando na polaridade dos excessos, vendo as nossas necessidades enquanto espíritos imortais, criando o hábito de orar, vendo os benesses da oração, como ela pode também me ajudar a criar hábitos saudáveis. É um processo tão múltiplo, o que a oração permite para nós. E nesse processo, eu transgrido mais as leis divinas, porque toda vez que eu me excedo, eu estou transgredindo uma lei, a lei da harmonia no universo. E se eu transgrido a lei, eu vou sofrer. O sofrimento ele é um produto da imperfeição. Kardec nos traz no céu e inferno. Então, essa lucidez psicológica eu vou adquirindo justamente com esses movimentos de interiorização. Quanto mais eu me interiorizo, eu silencio, eu me busco, eu me procuro, eu ouço o que meu corpo tem a dizer, eu procuro cuidar da minha emoção, as minhas emoções, gerenciar os meus conflitos, as minhas debilidades morais, criando planos de ações sérios, não me incomodando se eu não estou conseguindo naqueles primeiros momentos, fazendo renúncias, porque todo ato de transformação, de arrancar a roupagem do homem velho, ele é um processo doloroso. Óbvio que é um parto, como Joana nos fala, né? Tá renascendo um homem novo que quer planificar-se e dói arrancar coisas que a gente já se habituou a fazer. E que a gente muitas vezes acredita que é certo, que precisou até passar despercebido por nós, por causa dessa falta de vigilância nossa, ou deficiência, muitos em falta, outros a vigilância é mais deficiente. Então, é substancial esse movimento. Ele não deve esperar para outra hora, para outro dia, ele deve ser feito logo, o mais rápido possível. A construção do equilíbrio vai nos possibilitar vivenciar a paz,
a paz de espírito. Nós vamos ter a alegria de viver. Vamos deixar de reclamar da existência, porque a reclamação, a queixa é um processo de insatisfação. É um processo de não entendimento, de não aceitação das leis de Deus. É uma perspectiva pequena, querendo ou não, da realidade. Quando eu me interiorizo e eu vivencio a alegria de viver, a vida para mim passa a ser um poema de beleza. Eu passo a sorrir. Eu passo a contemplar o belo. A agradecer a Deus. Tudo passa a ficar mais leve. A alma ela se liberta, porque o que aprisiona a alma é justamente o seu estado de inferioridade. É os seus achismos e perspectivas equivocadas da realidade, perspectivas ilusórias dos excessos. Eu preciso. Quanto mais a gente precisa de coisas materiais, mais preso a gente está. Podemos dizer que até mais adoecidos nós estamos, a depender do grau. Por que não? Então, essa proposta de intervenção ao tema, trago para vocês a interiorização como propulsora do encontro do meio termo, da filosofia do meio termo, e que nós possamos fazer sempre isso. Então, finalizo a abordagem de hoje, agradecendo a vocês a atenção, gratidão por vocês estarem aí me ouvindo, gratidão pela paciência. Finalizo com um poema chamado Revele-se. Descortine-se, desarrume-se, se abra sem medo. Descubra o que tem de ruim, tire os pesos dos apegos. Precisa-se de coragem para se administrar. Disciplina, muita vontade, perseverança até acabar. Reconhecer a fraqueza é o primeiro passo para avançar. Chuta o orgulho, conversa com ele, diz que não tem mais espaço para ele se mostrar. Vá na terapia, abrace uma árvore, agradeça sempre, toque uma flor. Contemple o belo, não massageie o ego. Acesse o self sem medo, sem pudor. Se cure e se contemple. Acesse o santuário sagrado que te pertence. Na natureza, tudo é dinâmico, nada é estático. Siga o fluxo. A vida te aponta setas, se autodescubra-se e rumo ao futuro. Gratidão, amadas. Meus irmãos, após essa palestra edificante, vamos fechar os olhos, mentalizar o Mestre Jesus para fazermos a prece de encerramento. Mestre amado Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Agradecemos por ter aprendido um pouco mais sobre os Teus ensinamentos. Agradecemos à irmã Bruna, que muito contribuiu nesse momento com a sua exposição. E assim, amado Mestre, com a Tua permissão, damos por encerrado a doutrinária dessa noite. Que assim seja.